E aqui estamos nós de novo depois desse baque, amada. Porque, não sei, pra você até imagino que foi, tanto que você insistiu que era o anjo, amadinha, porque não é culpa sua, minha rica. A gente, com a mente nossa, não puxa pra lá, não. Puxa pra cá o tempo todo, porque tá presa. Né? Porque... amada. Sei lá, cara. A vida toda ouvindo isso, amada, no catolicismo e no protestantismo, e nós já lemos a escritura tantas vezes agora, depois de contaminado, e até agora não tinha caído a ficha. Não, mas agora eu já tô... Já me recuperei do baque. Realmente, a gente partindo do ponto que a gente lê na escritura, tanto no Novo como no Velho, que o Criador não pede adoração, né? Quem foram os que... Adoração em espírito. Adoração em espírito, claro, mas não espírito. pede esse tipo de adoração. Não. Quem foram os que se rebelaram contra ele? Senão, né? Quem fez o que ele não pediu? Os anjos caídos. Os anjos caídos. Então, tem Aí a coisa encaixa tão bem na escritura, encaixa. amada, que tu fica bobo. Peraí. Se fosse os anjos adorando o Criador, nós diríamos que coisa estranha, né? Porque nós vemos que o Criador não pediu adoração a não ser em espírito. É verdade. Como os anjos vão vir aqui na terra para ficar adorando a Deus? Então, quando você vê, não é bem os anjos, é os exércitos do céu. Fazer uma demonstração, né? Tipo, incentivando pessoas que já querem um motivozinho para fazer preceitos religiosos, né? Então é complicado mesmo. Contrários ao que o Criador mandou. Contrário ao que ele mandou. Né, amada? Sim, tá certo. Essa aí eu não sabia, amada. Eu não esperava que fosse gravar com você hoje aqui esse vídeo. Não. E que fosse aparecer um tema que realmente tem coisa oculta no meio e nós passamos despercebido por cima tantas vezes, não olhamos o que estava pisando. Que fosse lá procurar, né? E depois parar, porque o raciocínio como é que você fala? É associativo. Associativo. Então, a gente já leu o Estevão dizendo, né? Aí associou que esses exércitos realmente... Depois o anjo, que é o mensageiro, ele deu uma mensagem, ó, não tem mais, porque eis que vos trago novas, grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nos nasceu o Salvador. O anjo é o mensageiro. Então, junto com o mensageiro, estava o exército dos céus, uma grande multidão do exército dos céus. E esse exército dos céus, ele louvou ao Criador. Eles louvaram, falando glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Daí surgiu a legião da boa vontade, baseado nos demônios. É verdade. Legião da boa vontade surgiu desse textozinho, aquela né? do Alziro Zaru, baseado em texto dos demônios, né, amada? Sim. Mas os demônios não é aquele que você pisa em cima dele, na cabeça dele, esculacha não, meu amado. Demônios são príncipes do Criador, você larga eles pra lá. É verdade. Quando fala assim, larga um gil de Deus que é com Deus, isso é mentira. Agora, os demônios é coisa que o Criador fez, larga pra lá. Você resiste a ele, sujeito ao Criador, e ele vai embora. Porque na visão na visão do processo religioso, infelizmente estávamos inseridos nele, aí fica dois pontos, né? O Criador e o diabo. Aí quando se fala alguma coisa que é contrária a Deus, que é diabo, o espírito do mal, coisa assim, é uma coisa que choca. Mas o que você acabou de falar é verdade mesmo, são príncipes do Criador. Né? São criaturas criadas por ele, que está lá para fazer, né, as coisas segundo o Criador permitir. Né? O que cabe a nós é se afastar. Se afastar. Eu não falo isso baseado em achismo. Eu falo isso baseado na Escritura. Sim. Entende, amada? Sim. Eu falo isso baseado no que Pedro defende, Judas defende e outros defendem. Exato. Tá certo? Que essa questão do principado, tá certo? Desse tipo de seres. Não, quanto a isso eu não tenho dúvida, não. Ainda fala que o Salvador é cabeça deles, é cabeça do principado e das potestades. Exatamente. Tá certo, amada? O Salvador. Cabeça por quê? Porque ele fica mandando os diabos atentar nós? Nunca. Nunca há essa coisa do Salvador mandar diabo atentar nós. Não. O diabo, ele é um leão. Ele fica ao derredor, rugindo. Você vai pro lado dele, ele te abocanha. Você dá mole, ele se aproxima. Então você faz o quê? Resiste a ele, se sujeitando ao Criador. Não vai após outros deuses. Não agride ninguém. Pratique a lei do Criador do amor ao próximo e você não vai dar legalidade ao leão para o leão te atacar. Essa é a verdade da Escritura. Mas que o leão foi botado ali pelo Criador, não tenha dúvida, foi. Se o leão teve forças para chegar ali sozinho, então o Criador não é tão todo-poderoso assim. Por quê? Deixou o leão se aproximar, ele deu um molengo-tengo e o leão se aproximou e ficou ao nosso derredor porque Deus dormiu. Isso é blasfêmia. É verdade. Isso é aceitar que o Criador não é onipotente. Não. O Criador do céu e da terra colocou o leão ali. Eis que eu coloco diante de ti 2 caminhos, cabe a ti escolher. O Criador falando pela boca, se eu não me engano, de Isaías. Ele colocou 2 caminhos, o bem e o mal. Um de salvação, outro de maldição, de perdição, não é, amada? Sim, isso aí. Então não adianta vir pra cá com historinha mentirosa igual essa do Natal. Não cola, seu moço. Aí tá bem claro.
Era o exército do céu que estava aí. Isso não é anjo, estava com anjo. Se era tudo anjo, por que estava com anjo? Não, Rubens, é que era tudo anjo. Era tudo anjo. Se era tudo anjo, por que estava com anjo? Claro que é anjo, eu não discuto. Mas existem anjos e anjos. Essa tá difícil. Tá certo, amada? Sim. Agora, se existem anjos e nós vemos que esses anjos do exército são relacionados ao quê? A anjos maus? Sim. E isso é fácil você comprovar, é só ir para a Escritura ler, que você vai ver que na maioria das vezes os anjos do exército celestial tá virado para o mal. Aí você... Amada, o meu grande exército que mandei contra vós, os gafanhotos, nessa hora representando o quê nas sombras? O mal. O mal, que consome, que destrói. Tem aquela parte de Isaías também, que ele disse que ia pôr... ouvido de topor ali. Até Isaías. Até Isaías. Ele é o profeta do Altíssimo, mas ali ele foi mandado para fazer algo... Fazer o mal. Né? Fazer o mal. Ali é uma sombra para nós do Isaías como o próprio inimigo. Sim, ou claro. Não? Ele é que foi tapar a gente. Dar ouvido de tapor para que ouvindo não ouça. Exato. É isso vendo mesmo. não enxergue. Né, amada? É verdade. Tem até uma pregação que nós ouvimos do moço aí, acho que foi esses dias, que a gente viu um pedacinho, o pessoal ficou mandando e-mail doidado, que aí ele falava de Isaías e o povo tudo dizia glória a Deus, achando que o Isaías estava fazendo papel bom. Bom, mas não é. Ele celebra. É tipo falar assim, vem otário, vou te ferrar todinho, vou te arrebentar, te arregaçar. E o povo, glória a Deus. Né, amado? O povo não sabe que... não sabe discernir nada, cara. Celebraram o nascimento de Jesus. Cristo nasceu, eles aprendemos em Lucas 2, 13 e 14. Aqui lemos o seguinte: de repente, uma grande multidão do exército celestial. Quem apareceu? Uma grande multidão do exército celestial. Procure o que é exército celestial na escritura de ponta a ponta e vai ver se é lado A ou lado B. Apareceu com um anjo louvando a Deus e... Apareceu com um anjo. Sim. Dizendo. É igual assim, quando os filhos do Criador veio se apresentar perante ele, veio também Satanás. Veio também Satanás. Ué, Satanás não é filho do Criador? Claro que é, foi ele que fez. Sim. Mas é a figura representada do mal, por isso está do lado B. Agora que a mente já está mais tranquila, dá para perceber isso. Se você chegar para o pastor e perguntar, pastor, os filhos de Deus é quem que fez se apresentar? E o Satanás estava no meio? Aí ele vai dizer, não, os filhos de Deus eram os anjos. E aí, Satanás estava no meio dos anjos? Estava, e agora? Como é que ele vai explicar isso? Como é que vai explicar? Então é melhor falar a verdade. Anjo é filho de Deus. Demônio é anjo, filho de Deus, mas é anjo do lado B, da banda podre. Colocados ali para, né? Colocados ali pelo Criador, para que você tenha escolha do livre-arbítrio. É assim que está bem claro nas Escrituras. É verdade. O Isaías, então, o profeta, o Criador pela boca dele, falou isso aí de maneira assombrosa. Chegou a dizer por Malaquias, inclusive, que é filho de Isaías. Sim. Malaquias, sendo Malaquias, Zacarias. Sim. Tá certo? A tendência mais forte é de que Malaquias seja Zacarias. Chamado de meu mensageiro, ou Malaquias. Sim. Malaquias vem da origem de Melarrins. Melarrins é anjo. Aí Malaquias, Melarrim, tá tudo junto. Sim. Mensageiro. Então você vê que quando meu mensageiro ficou estranho para Malaquias, mas Melarrim ficou estranho para anjo, mas é a mesma palavra. É da mesma origem. Então quando você vê Zacarias sendo chamado de Malaquias, de meu mensageiro, é Zacarias. Zacarias é filho de Isaías. E a Criador pela boca do filho de Isaías diz, sabe o quê? Sim. Acaso acontece algum mal na cidade que eu, o Criador, não o tenha feito? Hã? É verdade. Agora ele vai lá fazer ou ele faz igual foi com Davi? Davi gosta? Davi se aproximou? Vai, leão. Incita ele a contar ao povo. Davi deu lugar, né? Então vai. Entende, amado? É verdade. Então, aí o Criador permitiu. Permitiu. Quando está em Isaías que ele tenha feito, é que ele tenha permitido. Tá certo, amado? Sim. Quando a vida do cara vai pro brejo, ele se ferra todo, por que aconteceu? Porque o Criador permitiu, porque ele deu mole pro leão. O leão... É verdade. O leão pegou ele, pô. O leão é o diabo, larga o leão lá. E a gente lendo e compreendendo a escritura com esse ponto de vista, dessa maneira correta, aí não existe contradição de forma alguma. Não Só quero ressaltar aqui, quando eu falo leão, na verdade, o diabo fica como o leão rugindo. Como o leão. Não estou dizendo que ele seja o leão. Não. Então, eu falo assim numa força de expressão para explicar. Para explicar. Né, amada? Sim, ele fica como o leão. Bem consciente que ele fica como o leão, não é o leão. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Até achei a tradução dele linda aí, nisso aí eu aplaudo. Né? No lugar de estar os homens de boa vontade, essas coisas que estão na Bíblia, que a gente aprendeu e que é o que está ali colocado. Agora, amada, veja bem, amada, entre
fazer um louvor a Deus, errado ou certo, anjo ou demônio, não vou nem entrar na questão. Mas entre fazer um louvor a Deus e uma festa pagã do Natal, amada, é outra história, seu amor. Tem uma distância muito grande, né? Ô, moço, com quem só aprendeu a amarrar o cadastro do seu sapato? Quem foi que te ensinou? Foi a mamãe, o papai, o titio? Foi com quem? Foi com outro rapazinho na época? Quem te ensinou a amarrar os cadastros do sapato? Alguém ensinou. Por isso ele amarra os cadastros do sapato. Sim. Ou até tem aprendido sozinho. Agora, quem ensinou a colocar uma mesa e fazer a ceia de Natal? A trocar presente? Será que ele aprendeu isso tudo sozinho? É boa. Será que teve a ideia? Os anjos louvaram a Deus. Anjo, vamos aceitar a ideia, mano, porque tem que entrar na mente do negócio. Senão não dá. Não dá nem pra tentar entender a ideia deles. É pra entender a ideia deles. Então tá bom. Já vimos tudo e tá trocado. Mas vamos. Os anjos mandaram. Então vamos comemorar. Porque os anjos comemoraram, eles falaram glória a Deus lá. Tá bom. Sim. Agora eu vou ter uma ideia minha. Eu vou comemorar no dia 24, à meia-noite, uma ceia. Uma comilança. E dela vai ter peru, pernil. Sim. Vai ter maionese. Amada, inclusive lá na minha casa era uma fartura danada, né? À noite de Natal, você sabe que meu pai foi operado e ficou muito tempo sem trabalhar. E minha mãe era do lar. Ela só matava, às vezes, quando tinha um marreco pra gente comer, então a gente comia capiçoba. Entende? Então lá em casa, no Natal, era uma fartura danada, amada. Lá, amada, eu lembro muito bem da última ceia que foi lá em casa com meu pai e minha mãe vivo. Batata tinha. Frango e bife ali na mesa do vizinho. E outros desse tipo, amada, que eu não me lembro mais, que já faz muito tempo. Sim, entende? Entendi. Então, filé, nenhum. Entende? E era dessa forma, amada. Sim. Porque a fartura danada. Agora, o Natal, ele tem um modelo, ele tem uma característica. Tem. A característica do Natal não foi de maneira nenhuma introduzida pelo Exército do Céu, pelo anjo, pelo Gabriel, qualquer outro. Não, isso que eles... Na Escritura não tem de jeito nenhum. Não. Tá certo, amada? Tá certo. Eu quero ver o camarada pegar hoje e falar assim, vamos comemorar a Páscoa. E na hora de comemorar a Páscoa, trazer aquela ceia do Natal, igualzinha ela tá, até com aquelas coisas coloridas, meio verde, meio vermelho. Entende? Enfeitar tudo com aquilo, botar a árvore com as bolinhas e comemorar a Páscoa daquele jeito. A qualquer criança que olhe e fala, pô, vocês estão comemorando a Páscoa? É estranho? Por quê? Porque aquilo ali todo mundo sabe que é a comemoração do Natal. Sim. Essa comemoração do Natal, ela pode de alguma forma estar baseada em uma passagem de Lucas, em que os anjos, que não são anjos, agora a gente sabe. Sim. Falaram glória a Deus nas alturas e paz na terra ao que fazem, que são os beneméritos da vontade do Criador? Não. Não tem como, amada. Não tem como. Eles aprenderam esse tipo de comemoração, mesmo usando essa passagenzinha, que a gente já viu que não tem nada a ver com isso que ele está falando, mesmo usando essa passagenzinha, mas a prática que eles aprenderam foram de outra coisa, de outros povos, outra religião. Veio de outro lugar. Veio de outro lugar, né? No mínimo, para ficar um pouquinho mais parecido com o que está escrito, eles não tinham que fazer nenhuma prática dessa. Tinha que somente, de repente, dar uma lidinha, já que eles gostam de tudo de liturgia. Liturgia, faz uma liturgia. São tudo um povo litúrgico, lê aqui, ó, essa passagem aqui e tal, e acabou. Né? Mas assim, mas fala o que os anjos falaram. Ou faz uma repetiçãozinha do que os anjos falaram, já que eles gostam muito de liturgias, né? Mas assim, mas de fazer todos aqueles apetrechos todos, né? Com meinha lá na chaminé, né? Esses troçozinhos todos, isso não adianta negar. Não adianta negar, isso não é paganismo. Porque está fazendo isso por quê? Porque assim como aprendeu a amarrar um cadastro, está amarrando isso. É verdade. Assim como desenvolveu o seu próprio meio de amarrar o cadastro, está desenvolvendo o seu próprio meio de comemorar o Natal. Não, porque você está repetindo algo que é uma solenidade religiosa, festiva, pagã de muito tempo. Agora, o protestantismo procura fazer o que está na Escritura, de acordo com a Escritura, ou ele procura na Escritura algo que dê respaldo às práticas pagãs deles? A segunda. Primeira ou segunda? A segunda, com certeza. E essa não é diferente. Não, é mais Eles não vão buscar o que fazer na Escritura. Eles vão buscar, na Escritura, encontrar um meio de explicar o que eles fazem. E digo, explica, mas não justifica.